Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Daiane Rocha. O meu é Albani Silva e nós somos As Pedagogas em Plantão. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a avaliação na educação infantil, só que hoje nós vamos focar na estrutura do parecer descritivo. Como é que você está fazendo seu parecer? Você segue uma estrutura, você vê um modelo na internet. Se a gente for procurar na internet, vai ter vários modelos. Mas qual se aproxima de uma estrutura que possa te ajudar a organizar todos os seus registros de uma forma verídica? Então é isso que a gente vai te ajudar hoje. Com certeza. E aí, essa estrutura vai ajudar você a ver mais ou menos ali o que é que você colocar em cada parágrafo, né? O que é que você pode colocar, trazendo aí uma diversidade, né, no teu parecer, não só focando em um aspecto, mas em várias coisas, né? Assim como é o desenvolvimento da criança, bem completo, né? E aí a gente vai começar aí falando sobre o início. Então, o que é que você pode colocar aí no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo do teu parecer, no parágrafo introdutório. Então, aí a gente citou algumas coisas que você pode colocar. Primeiramente, você pode colocar, fazer um breve, né? Uma breve ali fala sobre o que é o parecer descritivo, né? Pensando no leitor. Então, normalmente, esse parecer, ele vai aí parar nas mãos da família. Então, a gente vai entregar esse parecer para a família. Então, a gente pode colocar aí, basicamente, de forma bem rápida, o que é, qual é o objetivo, para que essa mãe, esse pai que pega esse parecer, ele entenda mais ou menos do que se trata. Outro ponto também que você pode estar colocando nessa introdução é contar como a criança chegou na instituição, né? Então, geralmente no início as crianças passam pelo o período de adaptação e aí você pode começar, né, seu registro dessa forma, mostrando como essa criança chegou, né, como ela reagiu, como ela se comportou, né, de que forma ela estava. E aí a gente trouxe um exemplo para você. Nos primeiros dias do ano letivo, passamos pelo período de adaptação. Maria demonstrou segurança, não chegou a chorar e demonstrar resistência para ficar no ambiente. Logo que chegou, se comunicou de maneira espontânea com adultos e crianças, se direcionou para brincar, explorando os espaços e brinquedos. Maria demonstrou empatia com os colegas, busca ter cuidados, observando se sua irmã ou colega precisa de algo ou sente necessidade de ajudá-la, certo? Então, basicamente aqui a gente pontuou a maneira que ela chegou logo nas primeiras semanas, como ela se comportava diante dos colegas, né? Tudo isso é importante frisar também. E aí a gente está falando, esse parágrafo aqui ele pontuou o início, né? Então, normalmente a gente tem aí, não é toda instituição, mas a gente trabalha com o parecer inicial e o parecer final. Aí a gente está pontuando o parecer inicial. Mas aí você também pode colocar nesse primeiro parágrafo as habilidades, né? Como a criança estava nesse segundo semestre. Então, se você está tratando aí do parecer final, você pode iniciar, né, não falando sobre adaptação, porque ela já tem passado essa fase de adaptação, mas aí como a criança está naquele momento. Então, você pode pontuar aí nesse parágrafo inicial. E aí, pontuando aqui, né, passando desse começo, a gente vai para o meio, né? Então, a gente vai para o desenvolvimento desse parecer. Nesse desenvolvimento, você pode utilizar nesses parágrafos que se seguem, falando sobre as sequências didáticas, como foi, né, o que é que você trouxe de oportunidade aí, de experiência para essas crianças, como é que elas reagiram, né? Então, tudo isso pode vir aí no teu parecer, né, no teu parágrafo de desenvolvimento. E aí você vai pontuar quais foram os avanços,
Você pode colocar as falas das crianças, então É muito importante colocar as falas. fica um parecer muito rico, né? Porque traz as falas das crianças. E aí também a gente vai mostrar para vocês um exemplo. Esses exemplos que a gente está dando é um exemplo real, então foi utilizado em um parecer de uma criança. E a gente mudou aí o nome, né, para preservar a criança. E lembrando que não é para você pegar esse modelo e fazer aí só mudar o nome da criança. Lembrando que os modelos eles são para que a gente tenha um norte, né, para que o que a gente está passando aqui para vocês não é uma regra, né? Então, para você fazer o parecer tem que ter essas coisas, não. É uma forma que a gente criou de tornar esse parecer mais fácil, né, mais palpável para você escrever. Então, não é para você copiar isso que a gente está falando, é para você poder ter um ponto de partida aí para você construir o seu. E aí, no nosso primeiro exemplo, tem o seguinte. Fizemos uma exposição sobre os povos indígenas, trazendo para a sala aspectos culturais. Ao receber os visitantes, Maria falou: "Olha a farinha!", buscando interação e demonstração aos demais itens de exposição. Veja que ponto interessante. O professor trouxe algo que ele oportunizou para as crianças e como aquela criança reagiu, né? Quando ela fala "olha a farinha", é porque ela estava interagindo com os colegas que estavam chegando, né? Então ela demonstrou a elas, e não foi só a farinha, ela foi pontuando outros, né? Outros itens que tinha lá. Veja como é importante. No exemplo 2, temos o seguinte. Uma vez na semana, é proposto na sala o contato com diversos gêneros textuais, ou seja, é algo que faz parte da rotina daquela turma, para potencializar esse interesse por literaturas. Maria logo demonstrou interesse para manusear livros, revistas e explora fantoches e palitoches, cria história, personagem e conversação entre eles. E faz perguntas sobre as imagens e também nomeia. Certa vez, Maria explorava o palitoche, então falou: "Tia, essa aqui é você." É importante perceber a autonomia para separar papéis em uma história e brincadeira. Então aí é possível perceber, né, algumas habilidades que a BNCC, né, que o currículo que você trabalhar aí no seu dia a dia tem. Então o que é que você vai colocar? No nosso vídeo 1, né, onde a gente fala sobre a avaliação na educação infantil, parecer descritivo, lá vai ter, trazendo pra gente o que é que a gente vai colocar. Do que é que a gente vai falar? A gente vai falar do que a gente vive. Então vê que dá pra ver, né, a rotina dessa turminha, né, dá pra ver o que foi vivenciado e dá pra ver as habilidades que a criança ali já desenvolveu, que a criança ali já consegue, em uma história, ela separar papéis, ela consegue ali interagir com os fantoches, os palitoches, criando falas, né, tudo que a BNCC ela nos traz. Então, o teu parecer ele deve estar rico dessas habilidades que a BNCC traz. Então veja que aqui foi bem nítido perceber isso, né? Então a BNCC ela nos traz bastante para se ter esse contato com os gêneros textuais. Então aqui na rotina a gente viu que se tem como a criança reagiu, né? Então é de suma importância esse alinhamento entre o que a gente está seguindo, né? O que é que a gente segue todos os dias no nosso plano de aula? É a BNCC, é o currículo aí do teu município, que também foi criado com base na BNCC. Isso mesmo. Então, e depois que a gente faz, né, todo esse desenvolvimento, vamos finalizar esse parecer, né? Não como fechar ele, porque quando se trata de aprendizagem, é algo que é contínuo. Mas para a gente entregar esse documento, a gente precisa finalizar. E como a gente pode fazer isso? E assim, outra coisa ainda sobre o desenvolvimento, a gente pede, né,
esse ano a gente repensou, né, a questão do parecer e a gente criou a nossa estrutura de parecer, que é essa que a gente está falando para vocês, e a gente pediu no mínimo 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Por quê? Porque você está falando da criança em um período. Então você não está falando sobre um mês, sobre 2 meses, você está falando sobre um período. Normalmente a gente fala e avalia essa criança nesse documento no semestre. Então é importante que não seja um parecer muito curto, né, que tenha poucas ali informações, que seja pobre de informações, porque como a gente falou no vídeo anterior, esse parecer está retratando uma coisa muito importante que é a trajetória da criança. E segundo, ele está falando sobre o teu trabalho. Então é importante que você reúna esses dados, que você estruture esse parecer nesse documento, né, que não seja algo curto, raso, né, superficial, mas que realmente a gente perceba ali os avanços da criança, o que foi realizado. E além de você estar retratando algo que é de um período, de um semestre, por exemplo, você precisa colocar nesse parecer o desenvolvimento dele integral. A criança não se desenvolve só um aspecto, né? A criança no primeiro semestre ela não desenvolveu somente a questão socioemocional, mas teve outros aspectos, o cognitivo, o motor. Então tudo isso precisa estar nesse documento. E aí a gente pontuou algumas coisas para ter no fim, né? E uma delas foi o resumo dos avanços. Então você pode colocar aí nesse final o que de forma resumida essa criança já avançou, né? O que é que tem que ser ainda oportunizado para essa criança para que ela possa avançar, né? Porque quando a gente fala na criança, né, que está ali, principalmente na criança de creche, a gente precisa entender que ela está em pleno processo de desenvolvimento. Então ela está desenvolvendo fala, ela está desenvolvendo motor, ela está desenvolvendo social. Então a gente vai falar aí, como a Albani falou, de forma completa. E aí a gente pode colocar aí nessa parte final o resumo disso tudo, né? O que é que ela avançou e o que é que vai ser preciso oportunizar para essa criança. E também você pode colocar o que a família também precisa fazer para ajudar nesse desenvolvimento. Até porque a gente não trabalha sozinho, né? A escola não é sozinho, a família também não é sozinho. Então o que é a família, o que é que nós podemos fazer para que essa criança possa se desenvolver melhor, né? Digamos que, por exemplo, no teu parecer tu coloque que percebe que a criança chega um pouquinho cansada na manhã e por isso ela passa a manhã um pouco mais agitada, não com essas palavras, né? Mas você percebe que ela está um pouco mais agitada porque ela não consegue descansar durante a noite. Então, o que é que a família pode fazer para ajudar nesse processo? Então, é importante colocar também para dar esse direcionamento para a família. Isso, porque a escola vai ter um papel, né? Vai ter as suas ali atribuições e a família também. Então, esse documento você também chama a família para, no que ela necessitar ali, né? A criança necessitar de um ambiente, né? De uma organização ali na rotina da criança para ajudar na aprendizagem dessa criança e no desenvolvimento na creche ou na escola. Então, a gente pode estar usando esses pontos para terminar esse parecer. E aí a Albani vai ler o nosso exemplo para que vocês possam entender melhor. E para o segundo semestre, continuaremos, veja que ela está falando no plural, né? Não é continuarei, é continuaremos, porque envolve a família, proporcionando a ela oportunidades para que ela continue avançando no seu processo, nos campos socioemocionais, cognitivos, motores, na autonomia. Através de quê? É importante você também pontuar isso. Através de leituras de diversos gêneros textuais, cantigas, musicalização, para ampliar seu vocabulário de palavras, brincar livre, promovendo situações que têm autonomia de criar brincadeiras e conversa com os adultos. Então aí dá para ver nitidamente o que a gente falou, né? Que você pode colocar o que é que vai ser oportunizado, né? Então, contato com livros, contato com
histórias, música. Então, tudo isso vai ser oportunizado para a criança no próximo semestre. E aí você já dá um norte para a família, né, do que vai ser trabalhado. Isso, e quando você passa isso para a família, ela pode, a família pode ter essa iniciativa de buscar também na casa, no convívio familiar, trazer gêneros textuais, né, para que a criança tenha contato, ler histórias para ela. Então, por isso que é importante ter sempre esse diálogo com a família. Então, aí agora a gente termina, né, falando sobre essa estrutura. Então, no próximo vídeo nesse vídeo a gente falou do que você pode colocar, né, do que pode ter no teu início, no meio e no fim do teu parecer descritivo. No próximo vídeo a gente vai falar do que não colocar, do que você deve evitar no teu parecer descritivo, para que você possa criar esse parecer, né, de forma fiel, de forma que respeita a individualidade da criança. Então, a gente tá amando fazer esses vídeos porque é nossa realidade e a gente quer passar para vocês também aquilo que a gente está estudando, né, aquilo que a gente está aprendendo, e é sempre um prazer. Então, assiste os nossos vídeos, curte, compartilha, se inscreve se você não é inscrito para você acompanhar os próximos vídeos, vai ter muita coisa boa. E também coloca a sugestão aí, né? O que é que você quer? Qual é a dúvida? Qual é o tema que você quer que a gente fale aqui sobre a educação infantil? A gente vai adorar ler. E, se possível, façam essa estrutura, né? Eu, particularmente, tive essa experiência, então foi muito bom para mim, me ajudou muito, né? Eu tive experiências anteriormente em que eu observei, mas eu não registrei, e isso me atrapalhou muito quando eu fui fazer o meu parecer, né? Esse ano eu tive esse cuidado de observar, de registrar e de, na hora de descrever, também seguir essa estrutura que me ajudou bastante. Então façam. Façam. Qualquer dúvida, estamos aqui. Coloca aí tua dúvida, teu comentário, a gente vai amar. Tá bom? Então, tchau, tchau.